confeiteiras! Tudo bem com vocês? O meu nome é Vitória Gripa, sou cake designer e trabalho com artes plásticas há mais de 10 anos. E hoje viemos falar sobre o mais temido, cortar os bolos. Hoje a gente vai ensinar a cortar o bolo no corte de buffet e também mostrar qual é o utensílio certo para a gente fazer esses cortes em bolos esculpidos. Porque bolos esculpidos é mais diferente do que bolos simples, né? Mais comuns, como de buttercream, com chantilly. Então a gente vai ensinar também os utensílios. Vou até mostrar aqui para vocês já, que é rapidinho. Tem essa daqui, que todos conhecem, que é a espátula. E temos também, pode ser a faca de cortar pão, sabe? Mais conhecida como corta-pão, que é de serrinha, tem que ter a serrinha, tá? O que a gente faz? A espátula, gente. Espátula é pra, como já diz, espátula de torta é pra cortar torta. A gente usa ela pra cortar a torta porque a torta tem uma camada fininha, né, de massa, então você consegue fazer força com ela e cortar. Já um bolo esculpido, ele tem uma blindagem mais estruturada, né? Porque é um bolo diferente, né? Ele tem formato. Então a gente precisa utilizar a faca de serra, tá? Cortar um bolo normal com a faca de serra. Você vai cortar. Não recomendo cortar de baixo para cima, né? Que é o pedido. Faz o pedido na velinha. Mas aí você corta de cima para baixo mesmo, tá? Não tem problema. E essa daqui você tem, pode ser até que é pequenininha, não precisa nem que secar grande. Mas você tem faquinha em casa, então corta com ela que você não vai ter erro, tá? Isso daqui pode ser para um bolo esculpido de pasta americana ou pasta de chocolate. Não tem problema, não vai ter erro nenhum com essa daqui. E hoje, ó, a gente tem um bolinho aqui, pessoal. Deixa eu explicar sobre esse bolinho, rapidinho. Eu fiz pra gente tomar café depois da live de hoje. Então é um bolinho simplesinho, tá? Nem fiz cobertura, só passei um ganache rapidinho pra mostrar pra vocês as marcações do bolo que a gente vai fazer o corte, tá? A gente tem pergunta por aí? Vitória, se a blindagem for grossa, precisa esquentar a faca? E se você quiser esquentar, porque tem algumas blindagens que a gente faz com chocolate puro. Então ele fica um pouco mais duro do que a blindagem com água ou com creme de leite. Então pode esquentar a faca sim. Se você tiver num local da festa e não tiver um fogão, tiver um maçarico, até mesmo um isqueiro que tiver ali, você pode dar uma esquentada na sua faca. Não precisa esquentar muito, só ao ponto de fazer o corte. Mas normalmente a blindagem ela não fica tão dura ao ponto de você ter que esquentar. Mas aí, se você achar que fica um corte mais bonitinho, mais suave, se você preferir, pode esquentar sim. Pode esquentar no fogo também. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu já fiz umas marcações, tá? Eu vou explicar certinho. Vou mostrar pra vocês. É um bolo pra café da tarde, hein, gente? A gente vai comer depois. Deu pra ver? Esses cortes aqui é onde vai sair os pedaços de cada fatia para cada pessoa, tá? Então, eu normalmente calculo os meus bolos por quantidade de pessoa, né? Também calculo por hora, mas para fazer o bolo é a quantidade de pessoa. Então, um bolo de 10 centímetros, por exemplo, ia dar por volta de 6 pedaços, né? Eu vou mostrar a tabelinha aqui que é bem legal pra vocês e a gente deixa disponível pra vocês verem depois. Mais perguntinha? A quantidade de pedaços do bolo que ele vai render é pelo tamanho da forma? Isso, pelo tamanho da forma. Tem a tabelinha aqui que a gente tem a de 10 centímetros, a de 15, 20, 25 e 30. Então, isso é de acordo com o tamanho do diâmetro do seu bolo. Eu vou até mostrar pra vocês, que às vezes já até tira uma coisinha. Essa tabelinha aqui fui eu que fiz. Vocês estão vendo aqui?
esses quadradinhos aqui são os pedaços de fatia que vai sair do seu bolo. Aqui tem até um pouquinho de imagem. E eu mando essa tabelinha também para os meus clientes, para eles identificarem e, né, conseguirem cortar de acordo com cada convidado da festa. Não é difícil. Eu vou cortar já para vocês um pedacinho, que eu estou com água na boca para comer esse bolo. Então a gente vai usar, que nem eu disse, a faquinha de serra, tá? Essa é a de pão. Eu gosto de usar ela, pessoal, até pra cortar, pra rechear, tá? Eu uso bastante ela, eu uso pra tudo, né? E até pra cortar, pra fazer os discos, pra rechear, eu uso ela. Também tem outro cortador de bolo que eu posso trazer, se vocês quiserem, eu posso trazer uma live falando sobre como cortar esses discos dos bolos. Então, vamos lá. Mostrei pra vocês, a gente marca de acordo, né? A gente marca de acordo com a tabelinha aqui do diâmetro do bolo. Opa, meti aqui. Do diâmetro do bolo. Então, deixa eu ver, acho que até consigo cortar aqui, ó. Vamos ver se a gente não vai derrubar. Ó. Aí, o que a gente faz? Corta aqui, é uma fatia do bolo. Olha. Tá vendo? E isso segue pelas outras fatias. Você vai cortando. Vitória, se for um bolo esculpido, porque o bolo esculpido tem um formato diferente. Então, a gente... É basicamente o mesmo corte, tá? Para um bolo esculpido. Pergunta? Se o bolo for alto, eu desço até o meio do bolo ou até a base para cortar o pedaço? Ai, que pergunta que eu falo de responder. Já tinha até preparado aqui pra vocês, quer ver? Antes de eu pôr a fatiazinha no pratinho, vou mostrar pra vocês. Aqui, eu fiz esse bolo aqui, é o bolo do chapeleiro. Quem segue a gente aí nas redes sociais, viu lá que ficou maravilhoso. E eu tenho ele aqui. É uma imagem, claro, pra vocês verem. Tem essa linha vermelha, vocês estão vendo? E esse bolo, ele não tem base no meio. Então, ele é só bolo. Ele tem uma estrutura no meio, mas ele é só bolo. Então, você vai medir de acordo... Não precisa, é claro, pegar uma régua e marcar, não precisa. Você vai visualizar o meio dele. Então, você vai descer com a faca, igual a gente fez aqui, até o meio. E você vai cortar embaixo assim. E aí vai ser uma fatia do bolo. Lembrando que daí segue a regrinha também dessa daqui do corte de buffet, tá? Você vai calcular em cima os cortes, igual tá aqui na tabela, e vai cortar, só que vocês vão medir aonde é o meio, mais ou menos, pra fazer esse corte. Pergunta. Vitória, você recomenda mandar um desenho desse para o cliente cortarem o bolo? Sim, claro. O ideal é você mandar, porque muitas pessoas não sabem, principalmente quando é esculpido, não sabe como cortar um bolo. Até porque é diferente, muitas vezes tem dó, e agora, como que eu corto? Então, pode mandar sim, você pode mandar até uma imagem de um bolo alto, ou se você mesmo pegar, você pode até fazer assim, você terminou o seu bolo, se for um bolo esculpido, você pode até tirar foto do próprio bolo da pessoa, pegar ali no programinha de TV, até no celular mesmo, né? Tem uns que o celular que até vem já com editor. Você já faz esse risquinho igual a gente fez aqui e explica pra ele, manda a imagem junto com o corte do buffet e aí ele já vai ficar super tranquilo na hora de cortar o bolo, sem aquele medo de cortar o bolo. Vitória, essa tabela também serve para bolo esculpido? Sim, serve, porque assim, um bolo esculpido tem um certo diâmetro, né? Todos têm um diâmetro, né? Desde que for uma bola de futebol que é redonda, ela tem um diâmetro maior, o total do diâmetro. Então, você vai seguir essa tabelinha de acordo com a área maior do seu bolo. Vitória, se o bolo for quadrado, muda o corte? Não, você vai seguir a mesma coisa. A única coisa que se for um bolo quadrado,
ele não vai ter essa área redondinha, né? Esse corte que diminui aqui, né? Ele diminui esse corte, fica em 2 por conta de ser redondo, ele vai continuar seguindo o restante dos cortes. Então, pode cortar na mesma medida. Vitória, se o bolo tiver estrutura metálica, como devo explicar o corte? Se tiver uma estrutura. Normalmente, o que você pode fazer? Avisar que tenha essa estrutura, né? Que eu sempre indico, avisar que tenha estrutura. Pra pessoa, quando for cortar, se bater na estrutura, não ter risco. Mas assim, a única coisa que vai acontecer, ela vai bater na estrutura. E aí é só ela vir um pouquinho mais pro lado e vai cortar. Não tem necessidade de você mandar a foto ou a imagem da estrutura, tá? A única coisa que só vai pegar na estrutura e a pessoa mesmo já vai vir pro ladinho e já vai cortar. Não tem erro. Vitória, você também manda essa tabela para todos os seus clientes? Mando toda essa tabela sempre para bolos simples, redondos, se for quadrado também, e para esculpidos também, sempre mando, tá? Eu até na tabela, como vocês viram, tem a imagem do corte, tá vendo? Eu coloquei 4 imagens de corte para a pessoa entender como que vai fazer esse corte, imagem de bolo. Aqui tem a tabela de acordo com os centímetros, assim, mais pedidos, né? E aqui tem umas, tipo, como se fosse uma instrução, né? Falando para seguir os 5 passos na lateral, que cada bolo tem o tamanho certo para verificar na imagem. Então, é super legal ter isso daqui para mandar. E ainda você pode colocar seu WhatsApp, seu contato, a pessoa já fica até com o seu contatinho ali. Já salvo no celular até. Eu mando pelo celular ou você pode mandar impresso na embalagem do bolo também. Vitória, você já cortou o bolo com taça? Tá na moda agora. Com taça? Gente, nunca ouvi falar. Vou procurar, nunca vi com taça, mas que estranho. Eu não tenho uma taça aqui perto, mas eu não sei como faria isso. Será que... Põe, me explica aí. Quem perguntou, se viu, explica como que funciona. Se põe a massa, tá? Se, gente, nunca vi. A pergunta é estranha isso daí. Gente, eu não vi nem no Instagram, mas tudo bem. Vou fuçar pra ver se existe mesmo, ou se vocês estão querendo pregar uma peça em mim. Vou cortar aqui pra vocês. Já cortei, né? Vou colocar no pratinho pra vocês verem como o tamanho do corte que fica. Vitória, segundo um seguidor seu, ele disse que só faz sujeira, nem tenta. Tá bom. Não vou tentar, então, hein? Olha, pessoal. Uma dica pra vocês. Pessoal, isso aqui, como eu disse, é um bolo que eu fiz pra gente comer agora, assim, né? Um cafezinho. Normalmente, o que acontece com um bolo de aniversário, né? De comemoração? Ele vai ser um pouco maior. No mínimo uns 10 centímetros, né? De altura. Então, provavelmente tem 2 recheios. Então, a fatia do bolo, né? Pra aniversário, vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui. Vou até pôr aqui pra vocês. Essa medida é ideal pra casamento, pra festa de aniversário. Ó, ele vai ficar desse tamanho. É que aqui é pequenininho porque eu fiz pra gente comer agora. Mas ele vai ficar desse tamanho, dessa fatia. Então, é o suficiente pra uma pessoa, tá? Não sei se eles perguntaram, mas como se fosse uma medida de 2 dedos, tá? De cada fatia. Vitória, qual o tamanho da forma desse bolo e ele rendeu quantos pedaços? Olha, esse daqui, o tamanho foi de 13 centímetros. Ele rendeu aqui, deixa eu ver, deixa eu contar, peraí. 10 pedaços. Rendeu 10 pedaços. É uma boa quantidade, né? Então, aqui serviria 10 pessoas. Vai servir só para 4, que daqui a pouco meus pais sobem e a gente vai comer tudo de uma vez só hoje. Mas rende para 10 pessoas, né? Como eu disse, ele seria mais alto se fosse no aniversário. Então, a pessoa ia ficar satisfeita com um pedaço de bolo nesse tamanho. Então, esse seria para 10 pessoas, né? Tem mais perguntas?
perguntinhas aí? Acabou as perguntas. Gente, mas a da taça foi a melhor? Eu não sei. Eu vou testar de curiosa. Vitória, você poderia apresentar os utensílios novamente? Ah, sim, claro. Então, essa é a espátula que eu falei que, pessoal, não levem ela pra onde for. Até casamento, sabe? O pessoal normalmente pega ela pra cortar pra ser bonitinho. Não rola. Eu fiz um bolo no nosso casamento e tinha essa espátula pra cortar lá. Não corta? Sim, claro, você vai fazer força, mas assim, ela não tem a serrinha, ela não tem um corte. Então não rola, pessoal. Esse daqui é pra cortar torto. Então a gente usa, isso aqui tá sujinha porque a gente cortou o bolo, usa a faca de serrinha. A faca lisa também não é legal, porque a faca de serrinha, você pode até dar uma mexidinha assim, ela vai cortar mais fácil. A lisa, ela vai amassar, é igual a espátula, só que ela tem um fio de corte. Porém, quando você for cortar assim, ela vai amassar. Deixa eu ver se eu até corto pra vocês verem. Esse bolo, ele não tem a cobertura que a gente usaria para um bolo esculpido, que é a blindagem e uma pasta para cobertura. Então pode ser que ele não amasse tanto, mas amassa, ó. Ó a diferença desse corte que eu fiz, aqui, ó. Ó como que amassa. Aqui corta tranquilo, porque é um bolo simples. Porém, ele amassa. Esse corta muito mais tranquilo, ó. Olha a quantidade que amassa perto desse, que não é um bolo esculpido, entendeu? Então isso faz total diferença na hora de fazer o corte do bolo. Você também pode explicar para o seu cliente, né? Se fala assim, facilita na hora do corte, cortar com uma faca de serra. Você pode falar, não tem problema nenhum, ele não vai achar estranho. Você tá dando várias dicas para eles. Vitória, ficaram curiosos para saber qual a cobertura e qual o recheio desse bolo seu. Ah, esse daqui, a cobertura é de ganache, aquele que a gente ensinou, né? Tem no nosso canal, no YouTube e no IGTV. E a blindagem que eu fiz é de chocolate com água. E o recheio é de chocolate branco também, só que daí é com creme de leite para ficar mais cremosinho. Vitória, essa massa é a massa amanteigada também? Massa amanteigada. Gente, eu uso essa massa amanteigada que a gente fez, que tem aí a receita no nosso canal também, pra tudo, tá? Tudo quanto é bolo eu faço com ela, porque ela já é fofinha. Eu não preciso fazer um pão de ló pra ficar mais fofo, ela já é fofinha. Se vocês viram aqui na hora do corte, olha, vou até mostrar pra vocês. Ó que fofinha que ela é. Ó. Então, essa massa não tem necessidade de você fazer com uma de pão de ló. Se você quiser, pode ficar tranquilo. Mas lembrando que bolo esculpido, pão de ló, não rola. Vai fazendo pergunta aí, eu vou comendo. Vitória, é possível também mandar essa tabelinha para o cliente para ele ter uma noção de quantos pedaços vai render o bolo dele? Sim, claro, pode mandar. Ele vai ver que vai render a quantidade de pessoa que ele pediu. Sem tranquilo. É até bom você mandar pra não ter erro, porque tem pessoas que fazem o quê? É um bolo redondo, corta igual torta também. Sabe, vai fazendo aquele cortadinho assim. Então, ele vê que dá pra quantidade certa. Porque fazendo esse corte igual de torta, diminui a quantidade de fatias. Então, isso ajuda muito ele que vai ver ali tem a quantidade certinho de pessoa. Vitória, estão pedindo para você retirar novamente um pedaço do bolo. Falou que ela sempre tem dificuldade para tirar e acaba espedaçando o bolo. Ah, sim. Tirar daqui? Eu tiro. Você pode até cortar e deixar esses cantinhos mais pro lado. É que eu não sei se eu vou conseguir. Acho que tem que descer aí a câmera pra gente mostrar. Você pode cortar as bordas, que é mais difícil, você pode deixar, tirar e cortar aqui. Vamos pegar, é sempre bom ter outro aqui. Opa, peraí que eu não cortei esse no meio e esqueci. Aí, ó.
Tcharam. Corte limpo, bonitinho, ó. Tá vendo? Tudo, ó, aqui no prato dá pra vocês verem até a altura do bolo. Tudo o mesmo padrão. Por isso que é o corte de buffet. Não vai ter ninguém com pedaço maior nem com pedaço menor aí nessa festa. Não vai ter briga. E eu estou comendo aqui. Então, pessoal, fica essa dica de como cortar, fazer esse corte de buffet, que ajuda muito e você consegue calcular a quantidade de pessoa, quantidade de fatia certinha para cada convidado. Tá bom? Até a próxima live. E não esquecem que eu vou abrir amanhã uma caixinha de pergunta, colocar todas as suas, vocês podem colocar todas as suas perguntas lá, pode ser até de fatia ou outras dúvidas, tá? Segue a gente no nosso canal no Instagram, no Facebook, no YouTube, tem todas essas dicasinhas que a gente passa. Esse vídeo vai ficar gravado no IGTV e no YouTube. Combinado? Então até a próxima, hein, pessoal? Vitória, antes do último tchau, mais uma dúvida? Aquilo atrás de você é um biscuit, é um bolo? Deixa eu mostrar pra vocês antes de terminar aqui. Não é biscuit, é de pasta de chocolate, de pasta americana com pasta de flor. Fiz meio a meio aí a mistura. E a Lola. Tá vendo? Essa borboletinha aqui de papel de arroz. É comestível também. Gostaram? Vitória, ele tem estrutura dentro? Tem. Tem a estrutura aqui que a gente ensinou de macarrão. Coloquei macarrão nele. Como ele tem perninha e ele fica em pezinho, então eu tive que colocar a estruturinha. Se fosse ele sentadinho, você podia nem precisar colocar. Mas é bom porque a pasta, ela consegue grudar certinho e não se mover para não cair. Ó, mais uma dica aí pra vocês, né? Dá pra comer, viu? Então, pessoal, até a próxima live. Gente, rapidinho, o mozão tá com dificuldade de dar...